muito mais que isso na realidade. Basicamente, o que me fez chegar até aqui e aplicar para esses programas foi a estratégia que a gente vai falar nas próximas partes dessa aula. E como eu descobri esses programas? Basicamente, existem várias formas, tem 4 principais formas de procurar por um programa de verão, por um programa acadêmico. E eu pesquisava no Google e eu fazia dessas 4 formas até achar o meu programa ideal. Por exemplo, a Lala, eu tive conhecimento por amigos, mas da Universidade de Toronto, eu simplesmente estava um dia procurando vários sites para aplicar para algum programa e eu vi esse programa, pesquisei se dava bolsa, se não dava. Então, foi toda uma trajetória que teve, além da estratégia, além de ter um perfil bom e de pesquisar. Então, foi realmente uma trajetória que a gente vai apresentar no SSP como uma técnica chamada PDMA. Então, é uma técnica para aplicar para Summer Programs que vocês, os alunos, né, os futuros alunos do SSP vão descobrir. E, basicamente, essa estratégia envolve tanto você melhorar o seu perfil, quanto descrever bem as suas extracurriculares e ficar pesquisando pesquisando assim que você tiver oportunidade, viu algum post no Insta, pesquisar mais a fundo para realmente ver essas oportunidades. Mas antes, para quem chegou aqui de paraquedas, eu vou passar bem rápido por essa introdução, porque basicamente acredito que vocês já saibam o que é um Summer Program. Mas para quem não sabe, é um programa de verão de curta duração, só que não é todo mundo que entra, porque é um processo muito seletivo. E o objetivo da Prep Summers é construir realmente a base para que mais brasileiros consigam ser aprovados nesses programas de verão de curta duração. A Prep Summers em si é um projeto aliado à Prep Olimpíadas, né? É a mesma equipe, basicamente. Só que na Prep Summers a gente tem 2 programas, a The Summer Academy e o seu Summer Perfeito. A gente vai explicar mais sobre depois, mas já para você ter uma ideia, as vantagens de participação no Summer Program no geral são variadas. E eu vou citar aqui também as minhas experiências para que vocês possam ver que realmente esses programas valem muito a pena. E logo, logo na aula eu vou apresentar um pouquinho mais sobre os tipos de Summer Programs, como você faz para realmente entrar em contato com eles, se comunicar, como você vai pesquisar esses Summer Programs, tudo mais eu vou falar ainda na aula de hoje, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Mas, basicamente, o Summer Programs tem várias vantagens. Dentre elas, conhecer mais sobre a vida no campus universitário. Por exemplo, no Summer Program de Toronto, que eu participei, com bolsa 100%, eu, no final, tive aulas sobre como ser aprovado na Universidade de Toronto, como é a vida de um estudante na Universidade de Toronto. Então, basicamente, eu conheci mais, mesmo sendo online, eu conheci mais sobre a universidade, sobre o perfil dos alunos. A segunda vantagem é você aprender profundamente sobre um assunto. Por exemplo, o curso que eu fiz de Stanford, ele falou sobre física quântica e também acabou abordando assuntos muito aprofundados de cosmologia, que é um ramo da astronomia. Então, eu aprendi profundamente um assunto no qual eu já sou interessada. E são coisas que normalmente a gente não tem acesso no Brasil, numa escola tradicional brasileira, e muito menos, assim, em inglês, né, que foi o que eu tive a oportunidade de participar. Além disso, o terceiro ponto é que você tem mais chance de entrar naquela faculdade que você fez o programa. Porque eles têm, sim, o banco de dados deles, que eles registram se você passou, se você fez o programa, como foi a sua participação. Então, assim, além disso tudo, você vai ter contato com estudantes e você pode pegar dicas com os próprios estudantes. Então, isso facilita muito e pode fazer com que você seja realmente aprovado. A quarta vantagem é que você vai conhecer mais daquela faculdade específica para ter a certeza de que você quer estudar lá na graduação, por exemplo. Eu acredito que a maioria de vocês, né, queiram Summer Programs, porque depois querem fazer graduação no exterior. E você vai conhecer mais dessa faculdade, e assim você vai ter certeza de que é do seu interesse, que você gosta do campus, que você gosta de todo o ambiente universitário, porque é um ambiente que você vai ficar por pelo menos 4 anos.
Além disso, você vai conhecer colegas de todo mundo. Como eu falei no Summer Program que eu fiz em Stanford, sobre física e ciência da computação, só tinha eu de brasileira. Então, o resto eram todas pessoas da Rússia, Índia, China, muita gente da Califórnia, nos Estados Unidos. E, basicamente, eu conheci pessoas do mundo todo, fiz amizade, conversei com pessoas que têm PhD no MIT, que eram as minhas mentoras. Então, assim, foi incrível. E, além disso, é importante destacar que não são só essas as vantagens, mas essas são as principais que você pode pensar quando fala em Summer Programs. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre os 4 tipos de Summer Programs. Existem 4, muita gente não sabe diferenciar, mas aqui eu vou deixar bem claro. O primeiro tipo são os programas acadêmicos, que é o tipo de programa que tem mais oportunidades para você participar. Eles ocorrem normalmente em universidades muito boas, como Harvard e Stanford, que é o programa que eu fiz, o de Yale e muitas outras universidades que são consideradas as melhores do mundo. E, geralmente, eles têm um maior número de bolsas. Justamente por ser acadêmico, não ser um programa que propõe necessariamente diversão e sim o estudo, eles têm um maior número de bolsas, tanto para estudantes dos Estados Unidos quanto para brasileiros, e eles abrangem diversos assuntos, de engenharia, jornalismo, biologia, mas é importante você distinguir 2 tipos desses programas acadêmicos. Existem os programas específicos, que são aqueles que você já entra para estudar alguma coisa. Por exemplo, o de engenharia, que você entra para estudar engenharia, por exemplo, em Yale. Já os Summer Programs gerais são aqueles que você entra para estudar vários assuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, o que eu fiz na UWC, eu estudei ciência, progresso e sociedade. E eu tive aulas de ciência no geral. Então, eu tive aula de química, física, biologia. Tive aula até de sociologia também. Então, vocês podem ver que foram vários temas. E eu pude escolher qual tinha mais interesse. Mas acabou que foram programas... O programa que eu fiz em Stanford e o que eu fiz na UWC tiveram propostas diferentes. Porque o de Stanford, eu já entrei sabendo exatamente o que eu ia cursar nas 3 semanas. O da UWC, eu tive várias matérias. E não teve prova em nenhum desses programas. É basicamente uma experiência muito boa, mas não tem prova, não precisam se preocupar. Esses programas, os acadêmicos, são mais concorridos normalmente, porque são os que têm maior número de bolsas. Mas não se engane, porque não é impossível conquistar a sua aprovação. E tem cada vez mais brasileiros sendo aprovados. E esses programas têm seu processo de aplicação entre outubro, janeiro, fevereiro e março. Então, normalmente começa em outubro, ou seja, começa no mês que vem. Então, é o momento ideal para você realmente começar a pesquisar Summer Programs, ter acesso às oportunidades. Os nossos alunos da TSA, por exemplo, têm acesso uma vez por mês, tem um banco de oportunidades completas. Eu sei que tem alunos da TSA aí, e o folhetim de oportunidades é simplesmente ouro puro, como disse o Jackson, né, que é um dos nossos alunos, e ele apresenta essas oportunidades e já tem oportunidade aberta em outubro e vai fechar logo, logo. Então, assim, são oportunidades que você pode descobrir pelo Google mesmo, mas você pode demorar muito tempo para pesquisar. Mas tem vários Instagrams também que divulgam, e o nosso folhetim de oportunidades para alunos também é uma grande oportunidade aí de você descobrir essas diversas chances que você vai ter de ser aprovado em algum programa ainda esse ano. Agora, como ser aceito, né, gente? Existe um processo seletivo, você não é aceito à toa. Existe esse processo que é composto por essays, cartas de recomendação, extracurriculares e honors, o School Report, que é basicamente um conjunto de, um conjunto de informações da sua escola, o seu boletim escolar e o seu GPA, que seria o seu Global Average Score, que é basicamente a soma das suas notas. É muita coisa, sim, é muita coisa, mas ao receber a aprovação, você vai perceber que tudo valeu a pena, que apesar de você ter feito muita coisa, tudo acabou valendo a pena pelo peso que o seu currículo vai adquirir depois disso. Porque, mesmo eu tendo feito esses programas todos durante o ensino médio, eu,
quando for procurar um emprego, ou aqui no Brasil ou fora, eu vou ter mais facilidade, porque eu já fiz um programa em Stanford sobre física quântica e ciência da computação. Então, se eu quiser realmente seguir na área da computação, para mim vai ser mais fácil, porque eu já vou ter tido experiências que os empregadores vão saber desde cedo que eu tive contato e que eu realmente sei mexer com aquilo. E aí, como eu falei, vocês muitas vezes perguntam, primeiro, o que eu fiz, né? Como eu fiz para ser aceita e o que eu faço que muitas pessoas não fazem, né? Porque para você ter resultados acima da média, assim como os que eu tive, você precisa fazer coisas que os outros não fazem. E foi isso que eu fiz. Eu fiz coisas que as outras pessoas não estão dispostas, não estiveram dispostas a fazer. E por isso eu acumulo 9 aprovações em Summer Programs, enquanto tem outras pessoas que acabam não se dispondo a fazer tudo o que eu abdiquei para realmente ser aprovada. E, além disso, tem outra coisa, que é como eu descobri, que como eu falei antes, por diversos programas a gente acaba descobrindo esses Summer Programs. Mas é muito mais que isso. É uma estratégia, tanto na hora de aplicar, quanto na hora de pesquisar. Então, já respondendo uma pergunta do chat, dá sim para compensar poucas extracurriculares com as essays. E, basicamente, o meu ponto forte, falando mais sobre mim, foram as extracurriculares. Então, eu tive extracurriculares sempre muito fora da curva, que tiveram destaques, mas as minhas essays, elas não eram tão boas assim, que realmente surpreendiam as pessoas. Mas elas não eram ruins, eram essas na média, mas como as minhas extracurriculares eram acima da média, eu acabava tendo destaque. E, basicamente, foi tudo uma estratégia que eu moldei para me encaixar em cada perfil e conseguir ser aprovado. Então, primeira coisa, uma estratégia que eu usei, que eu vou falar aqui, logo, logo eu vou falar um pouquinho mais sobre todo o meu currículo, estratégias, tudo que vocês querem saber. Mas, basicamente, eu alinhei os meus valores com os do programa. Então, se um programa buscava democratizar a ciência para meninas, eu começava falando que esse valor é muito importante para mim. Eu destacava isso. Então, eu alinhei os meus valores com os do programa. Isso, eu vou dar muitas mais informações no módulo 10 do seu Summer Perfeito, que é o curso que a gente vai lançar amanhã e que você vai ter a oportunidade de se inscrever. Mas, basicamente, eu alinhei os meus valores com os do programa que eu estava aplicando. E muito mais que isso, né, gente? Eu fiz vários cursos de essays, eu tive 2 cursos de essays com bolsa 100% também lá fora, que eu acabei aprendendo como alinhar implicitamente os meus valores com os do programa, sem deixar na cara. Basicamente eu falar que eu era candidata ideal, só que eu não deixava isso explícito para os admission officers, né, que são os oficiais de admissão que leram as minhas candidaturas. Eu deixei tudo muito implícito. Eu falava nas essays que eu era candidata ideal, mas eu não deixava tanto na cara. Só que isso você não vai simplesmente querer e vai começar a saber fazer, a saber escrever isso de forma a te valorizar. Você não vai acordar sabendo fazer isso. É toda uma estratégia e por isso que o seu Summer Perfeito chegou, para te ajudar nesse processo. Além disso, outra estratégia que eu usei é colocar tudo que eles queriam ouvir sobre mim. Eu não omitia informações, mas eu colocava tudo que era do interesse deles. Então, eu selecionava as informações de acordo com o que eu achava que eles queriam ouvir sobre mim, obviamente dentro do meu perfil. Então, basicamente, essa estratégia também, você não vai acordar sabendo do dia para a noite, a ser intencional em tudo que você fala. Mas essa intencionalidade é muito importante. E é o que a gente sempre está repetindo no nosso Instagram. Tudo é sobre estratégia. Eu acredito que 80%, acredito até que 90% da sua aplicação seja a estratégia de como pesquisar, como se comunicar com o Summer Program, como fazer as essays. Além disso, a terceira estratégia que eu usei foi saber descrever muito bem as extracurriculares, a ponto deles me admirarem como se eu tivesse fundado a NASA. Mas eu não menti sobre nada. Acontece que eu descrevi tão bem que
realmente eu mostrei todo o potencial que a minha extracurricular tinha. Por exemplo, a Pré-Olimpíadas. Eu falo que a Pré-Olimpíadas é um projeto olímpico, eu falo muito mais do que isso. E só quem é do SSP vai ter acesso às minhas S's, porque são coisas pessoais minhas, então... Mas basicamente eu falava que a Pré-Olimpíadas era um dos maiores projetos olímpicos e tudo mais, coisas que eu falo inclusive no meu currículo. Eu apresento é, essa extracurricular do modo mais impactante que eu consigo. Então, eu espero que vocês tenham anotado essas 6 estratégias e o que eu usei em cada uma, o que eu fiz em cada estratégia, porque é basicamente é, uma parte de ouro, assim, para a sua aplicação. E você vai realmente aplicar e ver os resultados. Mas agora vem uma questão importante, né? A gente vai apresentar lá no seu Summer Perfeito, e aqui eu também estou apresentando para vocês, falei no início da aula, a técnica PDMA, que é uma técnica que eu usei durante a minha aplicação para ter uma cronologia e usar as estratégias. Então, basicamente, essa técnica ela vai consistir de etapas. E uma etapa que eu acredito que seja muito importante e que seja o que eu realmente investi para conseguir essas aprovações é na técnica de melhorar o perfil. Porque eu não me contentava em ter as extracurriculares que eu tinha antes. Eu sempre estava buscando fundar novos projetos, ter novas ideias, fazer processos seletivos para os projetos que eu participava, que eu participo ainda, e fazer eventos, ter métricas para usar na minha application. Então, eu não me contentei com ter o meu perfil daquele jeito e só aplicar. Eu sempre estava melhorando meu perfil. E é uma das coisas mais importantes dessa técnica PDMA que a gente vai apresentar no programa Seu Summer Perfeito. Além disso, eu acredito que outra técnica muito importante seja de comunicação, porque normalmente, na maioria dos Summer Programs, não vai ter no site do programa como eles dão bolsas, e se eles dão bolsas. Por isso, você vai precisar desvendar esses sites e saber exatamente o que eles estão querendo de você. Só que isso não é tão fácil assim. E é realmente, você tem dois caminhos. Ou você vai pela prática e você fica dias, noites, madrugadas em cheio, pesquisando summer programs, pesquisando como se comunicar, aprendendo na marra com erro de ortografia, o admission officer lendo o seu erro. Você pode fazer isso, de realmente sofrer na marra, como foi o que eu fiz, esse caminho das pedras que eu trilhei, e mesmo assim consegui ser aprovada, mas demorou muito tempo, eu fiquei 1 ano sem ser aprovada em nada, até realmente conseguir ser aprovado, e 1 ano é realmente muita coisa para quem está correndo contra o tempo, ou para quem está no segundo, terceiro ano, precisa fazer um summer program para melhorar o currículo, e não tem 1 ano para ficar lapidando todas as estratégias, porque eu fiz isso durante o meu 8º e 9º ano, eu lapidei todas as estratégias para construir essa técnica de comunicação com as faculdades, essa técnica de aplicação, que eu chamo de PDMA, e, basicamente, esse é o caminho das pedras que eu acabei tendo que passar por todos os obstáculos. Mas no SSP, a gente vai fornecer um caminho muito mais fácil. Eu diria que são o caminho das pedras fragmentadas. Agora não é mais um caminho de pedras, é um caminho de asfalto que você simplesmente vai seguir, porque vai ser um caminho muito mais fácil pelo que eu trilhei. E, basicamente, para quem tem dúvida, o seu Summer Perfeito é o que a gente está chamando de chave da aprovação, que vai te ensinar do básico ao avançado. Como vocês podem ver, eu tive essas estratégias que eu usei, eu alinhei os meus valores do programa e fui intencional em tudo que eu falei. Eu descrevi muito bem, eu investi nas minhas essays, eu investi em estratégias. E, basicamente, o SSP vai te ensinar do básico ao avançado. Só que você não vai só assistir às aulas, porque tem muitas amizades. Nós temos um servidor no Discord, tanto na TSA quanto no SSP, e você vai conhecer pessoas que chegaram nos lugares que você quer chegar. A gente poderia facilmente falar tudo que a gente tem para mostrar e falar que o preço do SSP é R$ 2.000, mas não é, gente.
Na realidade, a gente vai lançar o SSP amanhã. Ele é 297, 297, mas ele vai estar por apenas 197 amanhã, quando a gente lançar, porque a gente vai estar nessa condição especial de lançamento. E, basicamente, o SSP, ele vai ser um programa que vai te mostrar essas estratégias que eu apliquei e muito mais do que essas estratégias de alinhar valor, ser intencional, descrever muito bem. O SSP vai ser a base para realmente você conquistar a sua aprovação em si. E basicamente tudo que eu falei aqui é muito mais profundo. Eu estou falando só a pontinha do iceberg, porque senão eu ficaria umas 24 horas seguidas falando toda a estratégia, toda essa técnica que eu chamo de PDMA. Mas basicamente é muito importante você ter noção dessas estratégias que eu apliquei, saber que a pesquisa em si, ela é muito profunda, mas se você souber e ter a estratégia de pesquisar, você vai longe. Então, gente, basicamente, o SSP vai ser lançado amanhã, certo? Ele poderia ser 2.000, mas não é 2.000, gente. Ele é muito em conta, porque a gente percebeu que tem muitas pessoas que não têm condição, tanto que na TSA nós temos bolsistas, muitas pessoas são bolsistas da TSA, e o SSP é 197 nessa condição especial de lançamento amanhã, certo? Apenas amanhã. Eu vou parar a gravação, mas é porque a gente vai disponibilizar essa gravação depois para os alunos. Então, basicamente, os conteúdos que eu passei aqui, nós vamos passar mais depois no Instagram, em outras lives que eu vou fazer, que a gente vai fazer no YouTube, da Prep Summers. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui, se vocês querem saber mais sobre o meu perfil, porque eu vi que teve gente que perguntou. Então, várias pessoas perguntaram, né, sobre o meu perfil, como eu alinhei o meu perfil. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, você tem a oportunidade de perguntar para mim agora. Pode perguntar, Eduardo. É Eduardo mesmo? Opa, pode me chamar de Eduardo. Assim, Beleza. qual dica você dá para alinhar o seu perfil e te fazer para ficar bonitinho? E para quem já tá aqui, gente já tá, eu tô no segundo, daqui a pouco eu já tô entrando no terceiro. Eu queria ter esse contato, só que eu tô totalmente perdida. Como que você dá para conseguir alguma coisa, pelo menos algum summer, tipo, para conseguir montar? Para conseguir passar em si, no menor tempo possível que você quer, no caso, né? Aham. Seria isso, estratégia para passar. Então, basicamente, eu acredito que a principal coisa que você tem que ter em mente é que, como você tem pouco tempo, você vai ter que optar por programas que aceitem. Segundo ano é, para mim, a melhor época para aplicar. Só que é o segundo ano em julho, porque é julho que abre a maioria dos programas, aliás, que estão acontecendo, né? Então, é uma boa estratégia para você aplicar, que no caso você aplicaria e faria só no terceiro, né? Basicamente no início do terceiro ano, mas seria só no terceiro. Eu indicaria você pesquisar muito. Se você quiser um summer program presencial, pesquisar sobre a Academia de Ciências de Nova York. Aliás, essa não é o Gap Year. Se você tem um perfil de humanas, pesquisar sobre o Gap Year de Nova York, do The New York Times. Então, pesquisar sobre esse summer e já construir boas relações com seus professores. Acredito que você tenha, né? Porque segundo ano você tem que ter um bom conhecimento, já ter pelo menos 2 professores que possam fazer a sua carta. Eu não sei a sua carta de recomendação, né? Eu não sei se você é de Instituto Federal, mas caso você seja, desenvolver uma pesquisa para aprimorar o seu perfil. Eu diria para você focar em 3 partes. Primeiro é a pesquisa, eu indicaria você ver realmente a sua área. Se for de humanas, eu indicaria ir por esse Summer Program de jornalismo, se você quiser presencial. Se você quiser online, tem outros Summer Programs, outras experiências, que talvez depois a gente divulgue até no Instagram. Agora, a questão de outra coisa, outra estratégia muito boa seriam extracurriculares.
Então, investir nas suas extracurriculares, criar novas extracurriculares, só que para isso você precisa de um bom time, para realmente fazer uma extracurricular de peso, né? Que tenha muito impacto. Porque isso pesa muito, mesmo que você tenha só uma extracurricular. Se essa extracurricular for um projeto gigantesco, vale muito a pena você ter só essa. Então, eu diria para você investir em conhecer pessoas que te apoiem também nisso, para você melhorar o seu perfil quanto às extracurriculares. Então, eu diria para você entrar em comunidades, por exemplo. Na TSA, a gente vai ter a oportunidade de líder de turma. Então, a gente tem pessoas que são líderes da turma e isso é uma extracurricular. E a pessoa, dependendo do que ela faz, isso pode levar ela muito longe, mesmo que seja ser apenas, né, um líder de turma, se você descrever bem, que é inclusive uma das nossas aulas do SSP e da TSA, se você descrever bem o que você quer falar, uma extracurricular que não é tão boa, fica fantástica. Então, eu diria para você investir realmente nessa questão de extracurriculares, networking, contato, e investir na sua aplicação mesmo, em questão de pesquisa, e você pesquisar muito no Google, que é um hack que as pessoas usam, que muita gente não conhece, mas é basicamente você pesquisar pre-college, o nome, e basicamente é um hack que muita gente não conhece, acaba não sabendo de Summer Programs, por causa disso. É um dos hacks que você pode usar. Não é um hack, gente, é um modo de falar, mas basicamente pesquisa no Google pre-college e o nome, o curso que você quer fazer, ou a faculdade que você quer. Basicamente, essa é uma das formas, das 4 famosas formas de pesquisar Summer Program, que a gente também apresenta nas nossas aulas, né? Então, assim, basicamente, eu acredito que seja isso. Se você quiser isso, pesquisar muito sobre isso, só que, assim, isso é só uma das formas que você usa para pesquisar Summer Programs. Então, é uma das formas, e basicamente as outras formas e tudo mais, a gente fala muito na TSA, e no SSP a gente fala disso no módulo 6. E basicamente, eu diria essas 3 coisas, sobre pesquisa, extracurricular e networking. Para você que está no segundo ano, você tem uma área específica, exatas ou humanas? Eu sou mais para humanas, exatas não é muito comigo. Então, seria mais o de Nova York, o de jornalismo, e também, assim, o de Nova York é presencial. Aí você teria que ver a questão se seus pais autorizam, passaporte e visto, que é uma coisa meio chatinha para quem já está no processo. Visto, por exemplo, só para outubro de 2023 o agendamento. E se você não mora numa capital, você tem que ir até a capital pegar o seu visto. Então, não sei se para você que já está ali perto do terceiro ano, seria um caminho das pedras, assim como eu tive. Mas se você quiser, depois chama no direct, que talvez eu possa te ajudar melhor, tá bom? Sobre essa situação. Alguém mais tem alguma dúvida? Perguntaram aqui sobre as minhas extracurriculares. Então, gente, eu coloquei no meu currículo é público. Então, se vocês quiserem me conhecer mais, no meu currículo tem as informações, é só pesquisar no Google o meu nome. Já estou dando aqui basicamente o meu currículo completo para vocês, as minhas extracurriculares. Mas basicamente a Paralimpíadas é a minha principal extracurricular, que seria um fator que realmente impressiona na minha candidatura. Na realidade, é mais Prep Summers, né? Mas o meu Insta em si é esse daqui, só que eu não fico muito logada no meu Instagram pessoal. Eu estou mais disponível para responder no da Prep Summers. Então, acho mais fácil eu responder por lá. Meu Instagram pessoal demora alguns dias para responder. Então, chamem pelo da Prep Summers, tá? E, basicamente, as minhas extracurriculares, Pré-Olimpíadas é a principal. Também tem Astro-Olimpíada, a Prep Summers e outras extracurriculares, só que é o modo como eu descrevo, a ordem. Eu faço pesquisa pelo CNPq, que é uma extracurricular muito boa também. Então, também tem
essa extracurricular que eu coloco. Eu já fiz estágios em 10 projetos diferentes, assim, que eu já participei realmente. Então, eu acabo desenvolvi muitas extracurriculares, tenho muitas extracurriculares. Então, só pesquisar meu nome no Google lá que aparece a minha lista completa de extracurriculares em si, e também porque meu ponto forte é Olimpíadas Científicas, e como eu tive muitas premiações em Olimpíadas na área que eu quero cursar, isso acabou facilitando, né? E basicamente seria essas as minhas extracurriculares que ultrapassam, assim, eu acredito que eu já tive mais de 20 extracurriculares, mas agora eu estou reduzindo aí para 10, que é o número comum, e eu faço pesquisa, pré-Olimpíadas, principalmente. Eu faço parte também de um bootcamp que é apoiado pelo Unicef, eu organizo o bootcamp. Então, é como se eu fosse. Eu sou uma das coordenadoras de um bootcamp, então, é um bootcamp que, inclusive, logo vai se tornar internacional. E esse bootcamp já. A Tabata Amaral, por exemplo, já palestrou, uma atriz da Globo palestrou no bootcamp, então acaba que também tem um peso muito grande por eu ter coordenado esse bootcamp que chama Lidere-se, para quem não conhece. E basicamente essas são minhas principais extracurriculares. Se alguém tiver mais alguma pergunta com relação a summers acadêmicos, participar de Olimpíadas Científicas ajuda muito. Porém, umas coisas que as pessoas não têm noção e que eu fico assim, gente, já é 2022 e o povo está fazendo Olimpíada Científica à torta e à direito, como diz uma expressão. O pessoal está fazendo muita Olimpíada e tem gente que é um perfil totalmente de exatas e a pessoa está fazendo Olimpíada de humanas. E assim, a pessoa está sem estratégia nenhuma. Por um lado, é excelente, aumenta muito o ego você ter 50 medalhas em Olimpíadas Científicas. E foi algo que eu fiz durante o meu nono ano, participei de tudo. Mas acontece que não adianta muito. E existem várias coisas que são assim, que as pessoas não percebem, tá na cara e a pessoa não percebe. A pessoa entra em extracurricular de um projeto de divulgar oportunidades e a pessoa tem um currículo de humanas e ela não percebe que ela está fazendo errado porque ela está indo para o que todo mundo vai. Se você for para onde todo mundo está indo, você não vai ser aprovado em nenhum summer program. Ou vai ser aprovado num summer program que todo mundo é. E isso não é bom. Você quer ser aprovado em summer program seletivo, que te dá bolsa 100%. E não no summer program que todo mundo é aprovado. Então, basicamente, fazer Olimpíadas Científicas é uma estratégia, mas depende da forma como você vai fazer. Claro que chegar a um nível Então, essa questão de extras mais adequadas para as pessoas que querem exatas. Existe tanta extra. Eu já vi gente escrevendo livro. Só que teve gente que escreveu o livro e a pessoa foi aceita no Summer de Colômbia. Mas já teve gente que escreveu o livro e não foi aceita em nada. Simplesmente nem no Summer mais fácil. Então, isso depende muito sobre como você vai descrever. Não é muito sobre a sua extracurricular, e sim como você vai descrever a sua extracurricular, sabe? É muito sobre isso. Então, basicamente, eu diria que para você pesquisar muito, isso em inglês também, tem vários sites muito bons e podem te ajudar tanto a fazer redações quanto a melhorar suas extracurriculares. E eu diria assim, para quem está no nono ano, coisas essenciais a se fazer. Começar a cultivar amizades, assim, cultivar relacionamentos, convívio com os seus professores, para que eles façam boas cartas de recomendação. Outra coisa indicada, fortemente indicada, é se você precisar fazer algum teste, se você achar que vai ser legal você, por exemplo, mandar a sua nota do Enem americano para o Summer Program, você já se programa para fazer realmente conta, cria sua conta, faça salas de estudo. Na TSA, por exemplo, a gente tem materiais de estudo para o DET, que é o Duolingo English Test. E no futuro, quem sabe, a gente está planejando disponibilizar de graça para os alunos, porque o teste do Duolingo English Test é pago em dólares, mas no futuro a gente está planejando ter essa oportunidade na TSA. A gente vai ver isso em breve. Mas basicamente, você, Jackson, que eu sei que você é aluno da TSA, tem um material de estudo para o DET lá na plataforma, no módulo 10, eu acredito que seja. Então, vai lá, vê se vale a pena você estudar para o DET e cultiva suas extracurriculares em si, seja fazendo um livro, seja participando de projetos, tenta entrar na Pré-Olimpíadas, por exemplo, se você não é ainda integrante,
tentar entrar como voluntário na Pré-Olimpíadas, se dedicar à Pré-Olimpíadas, por exemplo, para ser voluntário lá, que as pessoas, no caso, os diretores, vão gostar tanto do seu trabalho que vão te promover e você vai virar coordenador, quem sabe depois braço direito dos diretores, isso acaba tendo um peso muito grande, porque existem duas formas, ou você entra num projeto grande, ou você constrói um projeto grande. Só que, assim, em 2022, nós temos várias pessoas construindo projetos, e não é a mesma coisa que em 2020. Então, em 2020, crescer um projeto era muito mais fácil. Eu, agora vejo que construir a Pré-Olimpíadas em 2020 foi a melhor coisa que eu poderia fazer, porque eu construí a Pré-Olimpíadas numa época que tinha poucos projetos, então a atenção foi toda para a Pré-Olimpíadas. Então, ela cresceu muito. E agora, eu acredito que, por exemplo, um projeto olímpico fundado em 2022 não vai ter tanto sucesso fazendo as mesmas coisas que eu fiz. Eu abdiquei de muita coisa para construir a Pré-Olimpíadas, mas eu acho que um projeto olímpico agora não vai ter o mesmo resultado da Pré-Olimpíadas, porque foi-se a época. Então, eu acho que o melhor agora é se juntar a algum projeto olímpico que seja grande e trabalhar tanto nele, se dedicar tanto que eles prestem atenção em você, né, a direção e queira te promover. Então, eu acho que essa mentalidade que falta na maioria das pessoas. Tem gente criando um projeto até hoje. E, tipo assim, crescer projeto dá muito trabalho. A Pré-Olimpíadas demorou 2 anos para realmente ser grande. Então, assim, eu acho que a melhor estratégia de extracurricular é entrar em projetos grandes que tenham a ver com o seu perfil e buscar em inglês, pesquisando muito sobre novas oportunidades. E Summer Program, gente, para quem não sabe, também é extracurricular, é uma oportunidade incrível e entra no seu currículo, principalmente se você fez alguma coisa. E pesquisa também é uma boa extracurricular, só que para pesquisa tem um problema, né, que é achar um orientador. Eu, por exemplo, fiquei 6 meses no início desse ano pesquisando como eu ia achar o meu orientador para minha pesquisa. E aí, em julho, surgiu a oportunidade de 3 pesquisas diferentes para mim, e agora eu estou em 3 pesquisas diferentes. Eu pesquiso uma com o CNPq, outra eu pesquiso num programa que eu passei de ciências, e outra ainda eu pesquiso sozinha, só que a gente já passou para diversas feiras científicas. Então, assim, pesquisa é algo muito complicado, porque, para quem não sabe, envolve feiras científicas, que seriam Olimpíadas, que tem o mesmo trabalho que uma Olimpíada, envolve achar um orientador, é muita coisa, mas eu acho que é uma boa para quem é de exatas também. Mas tudo tem que ser desenvolvido. Eu acho legal você apresentar essas dúvidas para as chamadas que você tem com os seus colegas de turma da TSA, né, já que você é aluno, e aí basicamente você pode talvez encontrar alguém que queira te ajudar nisso, que tenha dicas, entendeu? Edu, pode falar? Opa, se eu não me engano, você falou que participou da Lala, né? Lala, sim. O que você dá de dica? Que eu tive muito interesse, só que eu fiquei muito perdida nessa também. E outra, logo da Então, desculpa, tem as honors, né? Eu queria saber que eu consegui passar em uma faculdade de uma federal daqui do meu estado. Poderia ser considerado uma? sim, poderia ser considerado uma. Agora, se é uma boa honor, é outra história. Por quê? Por exemplo, você levar o seu cachorro para passear é considerado uma extracurricular. Agora, se é boa, é outra história. A questão dessa honor, essa honor você passou. É uma faculdade americana? Não, é uma federal. Talvez seja boa, dependendo da forma como você descreve, mas eu acredito que não tem um peso tão grande, por exemplo, quanto ser aceito em algum summer program. Então, assim, é algo que você tem que pensar e ver se realmente é muito importante, se você não tem 5 honors melhores para colocar, ao invés de colocar essa. Porque, assim, não vou responder se é bom ou ruim, mas fica para você analisar no seu perfil, sabe? E sobre a Lala, para mim, a Lala é um dos summer programs mais tranquilos no seu processo seletivo, porque basicamente
falando na aqui durante toda essa live, essa estratégia de alinhar com o perfil. Basicamente, a Lala quer saber se você está disposto a desenvolver essa governança democrática. O que seria isso? É quem quer trabalhar com política? Não necessariamente. A Lala quer saber se você é capaz de fazer a transformação que o mundo quer. Entendeu? Então, basicamente, é isso o propósito da Lala. Entendeu? Então, Desculpa, é que uma forma mais tranquila. Perdão. Quando eu fui fazer, que eu fui tentar, mas eu fiquei um pouco com medo, se eu já tenho que chegar lá com projeto. Com projeto, tipo alguma coisa. Não. Não? Inclusive, você pode. Olá, tá me escutando? Pronto, agora foi. Desculpa, travou. Então, a questão da Lala se você tem uma pessoa que é um amigo seu, que passou na Lala, você consegue ter seu processo facilitado, porque basicamente a pessoa vai te indicar e você vai pular a fase um. Então, você só vai ter a fase 2, isso facilita muito. Então, eles vão analisar a sua fase um, que é de colocar extracurriculares, você vai ter que fazer, só que você já vai ganhar entrevista direto. E a entrevista você mostra que você está alinhada com o perfil. Então, eu diria que para a próxima edição, que ela abrir, a temporada vai abrir em janeiro, né? Eu diria para você ver, né, se você tem algum conhecido, por exemplo, os alunos da TSA, eu que sou aluna da Lala, né, sou ex-aluna, eu indiquei todo mundo que queria participar. Então, acho que eu indiquei umas 15 pessoas da TSA que queriam entrar na Lala, e basicamente eles não tiveram a sua fase um analisada, eles pularam para a fase 2. E é uma oportunidade incrível essa questão de você pular de fase. Eu acho isso legal, tanto para quem não tem uma extracurricular tão boa, que eles vão analisar, mas não vai ser o foco vai ser a entrevista. E para a entrevista é realmente você ir bem, sabe? Basicamente, gente, eu fico lembrando que tudo que eu falo tem alguma aula que eu gravei sobre isso, tanto para TCA quanto para SSP. A gente tem uma aula sobre a Lala. Eu não sei, Edu, se você é aluna da TSA, mas a gente tem uma aula sobre a Lala, a gente tem uma aula sobre como ir bem em entrevistas, a gente tem uma aula sobre como demonstrar seu autoconhecimento na Lala, a gente tem sobre como descrever extracurriculares. Então, para tudo, a gente tem uma aula lá no SSP, que a gente vai lançar amanhã, e na TSA. Então, basicamente, eu não sei se você é aluna, se você for, dá uma olhada na plataforma, que a gente tem muitas aulas sobre a Lala, e vai ter ainda mais, a gente vai fazer o upload em si de todas as aulas que eu já fiz. Então, basicamente, eu diria para você focar em tentar conhecer pessoas, networking também é importante, e mostrar que o seu valor está alinhado com o valor da Lala. Seria basicamente isso. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta? É um momento, assim, raro que eu vou estar respondendo perguntas. Normalmente eu não entro em chamadas. Então, assim, oportunidade. Eventos, assim, são raros, então, basicamente, Natan. Oi, será que eu posso será que você pode dar uma analisada em uma extracurricular que eu tenho pensado ultimamente? Sim, posso. Então, é porque eu já participei de algumas feiras de profissões, sabe? Aí só que eu tava Sim. vendo algumas coisas que eu não concordava muito, né? Eu gostaria que elas fossem mais abrangentes. Aí eu tava pensando em criar minha própria, fazer disso uma extracurricular e começar a divulgar em escolas. Você pensa que isso seria de um grande impacto? Você está em qual ano do ensino médio? E basicamente isso vai me ajudar a analisar, porque assim, uma extracurricular de impacto para uma pessoa do nono ano pode não ser, né, para uma pessoa
do terceiro, por exemplo. Então, eu queria saber o seu ano escolar, a sua escola, se é IFE, se é pública federal ou se é particular, e a sua cidade, para eu ver se tem muitas escolas nela, para tentar analisar o impacto. Então, eu já estou no Gap Year, né? Terminei ano Uhum. passado. O ensino médio eu terminei numa escola pública, mas numa estadual, né? Mas o segundo eu fiz num colégio católico privado e o Uhum. primeiro no Instituto Federal. E a última era qual mesmo? De onde você é? Ah, eu sou de Boa Vista, em Roraima. Tem muita escola na sua cidade? Então, de ensino médio, né? Eu estava pensando num público de primeiro a terceiro ano, mais nono e oitavo, né? Assim, eu acho que não tem mais que 20 escolas, chutando assim, chutando Então, alto. é, pensando, eu estou sendo muito intencional e estratégica no que eu vou te falar. Eu poderia te falar, nossa, esse curricular ótima, vai dar certo, tenta aí. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Eu tenho que te apresentar a realidade. E é por isso que a Prep Summers não é tão famosa quanto, por exemplo, outros programas de estudar fora, ou até como a Prep Olimpíadas. Porque eu falo a realidade. Extracurricular em excesso não vai funcionar. Eu falo realmente o que a pessoa precisa escutar, porque na hora dela receber a rejeição, ela não vai escutar nada, ela simplesmente vai ter o fato. Na minha opinião, não seria uma extracurricular boa, porque a sua cidade tem poucas escolas, então no máximo você alcançaria 10 escolas. É uma coisa que depende muito da sua figura, então você teria que ir lá na escola falar tal coisa, sabe? E aí, tipo assim, você não pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo, você não vai ser escalável nesse nível. Feira de profissões é um assunto muito específico, então não é abrangente, tem gente que não se interessa, principalmente pessoas do ensino fundamental em si, você pegaria mais pessoas do ensino médio, terceiro ano, que está interessado realmente em saber de profissões. E mesmo assim, você não vai ter tanta métrica, você só vai ter, assim, o número de palestras que você deu. E também levando em consideração que você já está em gap year. Se você tivesse no segundo ano, primeiro ano, assim, é ideal. Você teria tempo para melhorar suas extracurriculares, mas gap year, você tem muito pouco tempo para melhorar. Você tem 6 meses, um ano, no máximo. Então, assim, realmente eu acho que é uma extracurricular complicada. Eu diria para você pensar em algo cada vez mais escalável e não dependendo tanto do presencial. Então, basicamente, uma análise extracurricular sensacional que eu fiz, né, gente? Como vocês podem perceber, eu falo o que tem que ser dito. Assim, pode doer, mas, assim, eu analiso a situação conforme a pessoa me fala e realmente não é uma extra. Tem um potencial se fosse algo diferente, se você morasse, por exemplo, em São Paulo, com uma cidade com 200 escolas, todas perto da sua casa, e que você tivesse mais 5 amigos te ajudando, que você tivesse no primeiro ano, seria algo em potencial. Mas como você já está em gap year, eu não acho que vale a pena você gastar o seu tempo nisso. Tem coisas melhores, tem projetos maiores do mesmo assunto que você pode entrar e ter mais resultado. Então, tudo é questão de priorização e disponibilização de energia. Eu acho que isso não vale a sua energia, tem coisas melhores. Entendeu, Nathan? Sim, eu estava pensando em fazer ela um pouco diferente das outras, mas realmente é muito trabalho e provavelmente faria sozinho. Você sabe se tem muitos summers online que ainda dá para fazer esse ano para pessoas em gap year como eu? Olha, eu sou meio refém dos folhetins da TSA, porque todo mês a gente lança um folhetim com mais de 50 oportunidades. Eu vi competições de essays. Eu acho que tem 3 competições de essays. Eu não posso abrir agora aqui, mas eu acredito que tenha 3 competições que ganham em dólar. Então, tipo assim, você ganha, você faz uma essay e ganha até dólar para isso. Agora, Summer Program em si, para pessoas ainda esse ano, tem alguns. Só que tem um, sim, o Global Citizen. Ele está aberto.
mas ele não tem bolsa em si. Ele tem bolsa, mas é muito raro. Então você teria que aprender a como a como receber bolsa, a como se comunicar, né, pedindo a bolsa e a como receber a bolsa, inclusive, Merchan, o SSP e a TSA tem aulas, né, de como pedir bolsa, como se comunicar, o que fazer quando você não ganha bolsa, o que fazer para embarcar, inclusive tem uma aula sobre como tirar seu passaporte, porque eu demorei 2, 3 horas para tirar o meu passaporte e ajudei você a não demorar isso tudo. Com a minha aula, você tira o passaporte em 10 minutos. Então, já fazendo Merchan. Basicamente, é isso, assim, seria basicamente o Global Citizen. E ele é online. Então, é uma grande oportunidade para você. Beleza, Nathan? Mas, assim, se você quiser também, só chamar na DM e explicar a sua situação, que eu posso responder e te ajudar. Mas, basicamente, seria isso. Global Citizen. Global Citizen. E, Laura, pode falar? Oi, então, seguindo o negócio que o Natal falou, sobre você falar se a extracurricular e tal, eu tava pensando em fazer um grupo de estudo, só que no caso para divulgar oportunidades no meu colégio. Você acha que daria certo? Assim, no caso é uma rede de colégios privada, só que a maioria das pessoas não se atentam muito. Qual o Olimpíadas, por seu ano exemplo, escolar? eu tô no primeiro do ensino médio. Qual o seu perfil? Exatas, humanas, biológicas? Humanas. Quantas pessoas tem na sua rede de colégios no total? Ixi, aí você me pegou. Eu vou contar mais no ensino médio, porque eu acho que vai ter, né? Vai ser o público-alvo maior. Eu acredito que deve ter talvez 3. Não, deixa eu pensar. Acho que uns 5.000 alunos. Ou algo assim. Olha, grupo de estudos, vou ser honesta com você, a sua situação não tá ruim. O grupo de estudos é um nome ruim, mas você botando um nome bom, Sim. com 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, convencendo as pessoas a entrarem, você tem boas métricas, você tem tempo e pode ser que dê certo. Só muda o nome grupo de estudos, não é legal. Realmente ninguém, isso não chama a atenção das pessoas que vão avaliar a sua candidatura com o nome grupo de estudos. Mas se você criar um nome mais interessante e descrever da maneira certa, você é aluna da TCA, não é? Sim. Na plataforma tem aula sobre como descrever extracurriculares. Acredito eu. Aliás, eu gravei essa aula essa semana. Então, vai estar na plataforma em breve. Mas vai ter aula Eu sobre acho que vai extracurriculares. ser dia 17, não é? Que vai lançar. Vai Alguma ser coisa dia assim. 17. Eu tinha Isso, mas visto. eu vou colocar antes na plataforma. Tá programada para o dia 17, mas não vai ser dia 17, não. Vou colocar antes na plataforma Ok. mesmo. Aí só ficar de olho. Muito obrigada. Edu, de nada. Olha eu aqui de novo, desculpa. Outra Não, dúvida. mas tá certa. As pessoas que mais perguntam normalmente são as que mais têm é, esse desejo ardente que vão conseguir no futuro. Eu, por exemplo, na época que eu entrava em mentorias para ser a mentorada, eu era a que mais perguntava na sala. Eu era uma das únicas que perguntava, porque as pessoas ficavam tímidas, não perguntavam. Então, gente, se você tiver alguma dúvida, pergunta no chat, pergunta qualquer coisa, mas pergunte, tá bom? Eu acho que as pessoas que perguntam são as que têm mais a sua vida clareada. Ai, Então, amém. pode falar. Quando você estava respondendo, Natan, você falou no quesito de cidade. Como que, tipo, para ter uma noção, como que se analisa? Se a cidade é menor, é pior ou melhor? Como que é para ter essa noção? Então, é porque cidade pequena, normalmente, você tem muito pouca oportunidade de divulgar em escolas. Você teria que ficar mudando de cidade para cidade. E analisando que ele já está em gap year e que talvez ele queira aplicar para uma faculdade fora para graduação, o tempo dele não vai ser bem utilizado se ele ficar fazendo isso, de ir de escola a escola. Tanto que o dele depende de ser presencial, o projeto, né? Então, não é um bom projeto justamente por isso, sabe, dessa questão de cidade.
A cidade é pequena, então ele teria que se locomover muito em si. E não vale a pena, porque tem outras coisas que são mais importantes na escala de prioridades para quem está em gap year. Porque tem um cronograma do que cada pessoa tem que fazer em cada ano. O pessoal do 9º ano é focar em carta de recomendação, aprimorar o inglês, melhorar extracurriculares. Então, assim, tem coisas que cada ano tem que fazer. E isso é, assim, é essencial, você seguir no mínimo uma estrutura para não dar errado. Então, basicamente, por isso que eu acho que não seria uma boa. Opa, eu não Lau- entendi muito bem quando você falou. Desculpa, Laura. Não pode Não, falar, pode Edu. falar. Quando você falou assim, de escola para escola, como assim de escola para escola? Eu me perdi nisso, perdão. É porque o projeto dele depende de ser presencial, justamente pelo fato de ser uma feira de profissões. Por isso que depende de ser presencial e não vale a pena, porque ele teria que ir de escola para escola, né, convocando. Exatamente, Natália. Assim, mas tirando essa parte de convocar, você acha que quem é de cidade pequena, tirando essa parte de não ter muitas oportunidades, interfere em alguma coisa? Muita coisa? Não, normalmente as pessoas que conquistam as oportunidades, elas são de cidades pequenas. Tem Ai, pessoas sensacionais que conquistaram. Então, não acho, é só essa questão da limitação geográfica dele. E do pouco tempo que ele tem. Se ele tivesse no 1º ano, aí já seria uma extra legal, mas ele está no gap year, ele não tem tempo direito, assim, para gastar com isso. Então, ser de cidade pequena não influencia, a internet está aí para muitas coisas. Todas as minhas extracurriculares são online. E basicamente isso não afeta nada. Eu também não sou de cidade grande. A minha cidade não é enorme e eu consegui muitas coisas. obrigada. De nada. Laura, Ok, desculpa perguntar de novo. Eu queria saber se você pode passar. Porque, tipo assim, você falou agora que, tipo assim, cada ano tem meio que uma programação pra você fazer né, tipo, pra você conseguir aplicar pra fora e tudo mais. Você sabe me falar, tipo, mais ou menos qual seria essa programação para o 1º e 2º ano? Tipo, eu sei que não tem uma fórmula e tudo mais, mas só pra ter uma noção. Porque eu meio que comecei a pesquisar sobre de estudar fora e tudo mais ano passado. Só que eu não peguei pra fazer mesmo. E aí agora que eu tô olhando tudo, e meu Deus, é muita coisa. então, a questão é você está no 1º ano, certo? Você tem a área de humanas, né? Então, basicamente, para quem está no 1º ano na área de humanas, o essencial seria você começar a ter muito contato com seus professores. Você é de Instituto Federal? Não, eu estudo em escola particular. Isso pode ser bom e ruim, porque escola particular, normalmente, os professores são pagos, então, se eles não atenderem a uma solicitação sua, você pode reclamar com a coordenação, mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque o professor normalmente não trabalha só no seu colégio, ele trabalha em outros, então, ele não tem tanto tempo para dedicar para você, por exemplo, para fazer a sua carta de recomendação. Mas eu diria que carta de recomendação é uma das partes essenciais, então eu diria para você cultivar uma boa relação com os professores, aprimorar suas extracurriculares na área de humanas, conversa com o pessoal da TSA, porque eu sei que você está no grupo de alunos, basicamente vai lá no Discord, vai lá no WhatsApp, pergunta para todo mundo o que eles acham de entrar em qual projeto e tudo mais. Por exemplo, um projeto para você entrar seriam projetos mais a ver com literatura, história, coisas de humanas mesmo, focar bem na sua parte, assim, no seu meio, e focar em Olimpíadas de Humanas se você quiser. Não indico, porque Olimpíadas de Humanas não tem tantas que são conhecidas, privilegiadas, mas pode ser uma boa ideia. E basicamente é isso no 1º ano, no 2º, já tem que ter um inglês legal e saber o básico de, assim, já ter um inglês legal, uma base aprimorada de extracurriculares e honors, e como você vai estar no 2º, você pode, por exemplo, continuar na TSA, e aí você vai ter mais acesso a conteúdos, então, basicamente seria isso, que eu indicaria para você que está no 1º, e no 2º seria melhorar muito o inglês, talvez, né, se você for aprovada no Summer Program, você já consiga melhorar o seu inglês estando no Summer Program. Então, basicamente, seria isso. Ah, ok. Obrigada. Só mais uma coisa, última. Você acha que vale como honor eu colocar que eu tô, tipo, em primeiro lugar em redação, por exemplo, na minha escola?
Porque, por exemplo, eu fui a única aluna a tirar total no semestre em De redação. quantos alunos? Da minha unidade, 300, eu acho. Assim, é uma extra regional da sua escola. Como eu disse, se você tiver 5 extracurriculares internacionais, vale mais a pena essas 5 do que essa que é regional. Então, mas se você tiver uma, por exemplo, nacional, aí já é legal. Mas como ela é da sua área, pode ser que tenha peso. Depende da forma como você vai descrever a sua extracurricular. Então, eu indicaria você pesquisar mais sobre isso também. Tá bom? Mas Beleza. assim, Muito obrigada. na base, assim, eu acho que é uma boa honor se você não tiver honor internacional e nem em âmbito nacional. É uma boa honor, sim, porque tá na sua área. Beleza? Opa, eu não tava conseguindo abrir. Beleza, obrigada. Jackson, Eu estava começando a pensar em uma extracurricular a desenvolver, na verdade, e, tipo assim, meio que um clube de tratar sobre a nova escola, por exemplo, promover alguns encontros, seja online ou presenciais, e com o tempo ensinar de passo a passo como fazer o foguete, a base, como lançar, e após um tempo promover meio que uma competição entre os participantes e não participantes também, abrir para pessoas no geral. E só que a cidade em que eu estava pensando em fazer isso é um pouco pequena, então eu acredito que não teria muitas pessoas. Será que vale a pena? então, depende. Se você está planejando fazer uma cidade, gente, cidade não é delimitação. Cidade só é delimitação se o seu projeto for inteiramente presencial. Se o seu projeto for online, cidade não é um problema tão grande, porque você vai impactar pessoas na sua cidade presencial e online ao mesmo tempo. A questão é que, por exemplo, o do Natan, eu falei do quesito cidade, e que cidade pequena realmente influencia, porque ele vai gastar muito tempo se locomovendo. Mas em questão da cidade ser pequena ou grande, se o seu projeto é online e presencial ao mesmo tempo, não tem muita influência. Então, Jackson, eu diria para você ver se tem muitas pessoas interessadas e se você pode ajudar profundamente essas pessoas. Se você conseguir ajudar muito essas pessoas, impactar mesmo, talvez seja uma boa oportunidade, sim. Ok, obrigado. Aí é essa questão da pesquisa de campo, né? Você tem que ver mais sobre as pessoas que você deseja impactar antes de fazer. Eu, por exemplo, antes de fazer a Pré-Olimpíadas, a Pré-Olimpíadas teve um outro nome, que poucas pessoas sabem, mas basicamente, depois de eu perceber que o resultado da Pré-Olimpíadas estava legal, muita gente estava se interessando, é que eu lancei efetivamente a Pré-Olimpíadas em si. E demorou 2 anos, assim, para ela realmente ficar boa, sabe? Então, eu diria para você fazer essa pesquisa de campo. Agora, a Maria Eduarda perguntou que ela disse que está no 2º ano e descobriu que quer focar mais na área de biológicas. Você teria alguma dica disso para fazer? Então, basicamente, eu não sei tanto seu perfil. Se você for aluna de Instituto Federal, você consegue, por exemplo, pesquisa mais facilmente. Mas, gente, extra não tem uma forma, não é uma dica de extra para fazer. Basicamente, eu estou falando aqui porque muita gente está no início, não tem muito essa noção. Mas extracurricular é realmente o que você gosta. Se você me perguntar e eu te dar uma lista de 10 extracurriculares para você fazer, e aí você começa a fazer todas, pode ser que os oficiais de admissão percebam que você não está totalmente engajado nessas 10 e que você não gosta, você simplesmente seguiu algo que todo mundo estava seguindo. Então, basicamente, eu diria que você tem que perceber o que você gosta mesmo na área de biológicas. Se é cuidar, estudar sobre animais, a estrutura dos animais, estudar microbiologia. Então, assim, saber exatamente o que te interessa, tá bom? Para você se especializar nisso. E, basicamente, é isso, assim, da sua área. E escola privada, talvez se a sua escola tiver um laboratório, seja uma boa oportunidade.
certo? Gente, quem não perguntou ainda, é uma oportunidade única que vocês têm de me perguntar. Então, Ana Júlia, Isadora, Nicolas, Raíssa, se vocês não perguntaram ainda, a oportunidade de me perguntar está aí. Só perguntarem que eu estou à disposição. Então, para se envolver num projeto que já existe, Ana Júlia, eu diria que você tem que fazer o processo seletivo mostrando ao máximo o seu potencial e tentar. Por exemplo, a Pré-Olimpíadas estava com vagas abertas. Agora, infelizmente, as vagas estão fechadas, mas quem sabe no futuro a gente disponibilize vagas extras, né, vagas especiais para alunos do SSP e da TSA. Mas, basicamente, é fazer o processo seletivo e quando você entrar no projeto, você se dedicar ao máximo para que eles te promovam a direção, certo? Eu diria que essa é a principal dica. Pode falar, Isadora. Boa noite, Milena, tudo bem? Bom, eu me Boa chamo noite. Isadora, eu tenho 17 anos, eu tô no segundo ano e eu fundei um clube de debate na minha escola. Eu também já participei de alguns campeonatos nacionais de debate e eu gostaria de saber o que tu tem a dizer sobre essa extracurricular. Ela é uma extracurricular forte, tem alguma dica? Então, aqui eu estava pensando em duas extracurriculares, historicamente, né, na sua área de debates. Muita gente fala que ser premiado em torneios de debates não é uma extracurricular. Mas se você estuda para os torneios de debates, é uma extracurricular sim, porque ocupa o seu tempo. Então, por exemplo, ser participante de debates é uma e ter fundado o clube de debates normalmente é outra. Eu diria, claro que se você quiser juntar também você pode, mas se você tiver pouco extracurricular, quiser incrementar, pode colocar isso. Eu diria que é uma boa extracurricular, sim, é uma extracurricular de impacto. Eu diria para você tentar aumentar o impacto dela. Você falou que está no segundo ano, né? Então, se você está no Isso, segundo ano, você tem um tempo ainda para investir. Você quer tentar a faculdade fora ou vai ficar no summer program mesmo? eu quero ambos. Então, basicamente todo mundo que quer um que é outro, né? Basicamente, eu diria que você tem tempo ainda para investir nessa extracurricular, se é realmente algo que você gosta. Porque os admissions officers têm que perceber que você gosta. É uma coisa que eu falei para Maria Eduarda também, que basicamente, eu, por exemplo, eu já fui oficial de admissão em 3 projetos diferentes. E nos 3, eu percebia pessoas que tinham 6 projetos. Elas participavam de 6 projetos diferentes, grandes, cada um com 20 mil seguidores no Instagram. Então a pessoa, nossa, eu participo de 6 projetos grandes, tenho as melhores extracurriculares do planeta. Aí a pessoa colocava, só que eram coisas que não eram relacionadas em si. Então, outra dica que eu dou é você relacionar a sua extracurricular, tá bom? Então, você relacionar uma é de debate, outra de oratória. Então, sempre buscar oportunidades relacionadas a essa questão de debates, certo? Eu acho que isso é essencial também, buscar esses que sejam de debate. Outra coisa que eu queria saber eu tô no segundo ano já, mas eu ainda não tenho um nível, assim, excelente no inglês. Tu acha que eu ainda tenho tempo? Então, eu diria para você começar a ver muito o Instagram de pessoas em inglês, principalmente. Aquilo bem básico, mas, tipo, literalmente fazer uma lavagem de seguidores, só seguir de pessoas que você segue, né? E só seguir pessoas que falam inglês. Eu diria assim, mudança drástica. Você já está no segundo ano. Então, você tem pouco tempo. Não pouco tempo, mas, assim, menos tempo do que o ideal. Então, eu diria para você fazer uma lavagem no seu Instagram e realmente só seguir assim, inglês e português ao mínimo. Série também, a partir de agora, só em inglês, legendado em inglês, porém em inglês sempre. E você tem tempo, mas vai ter que se esforçar um pouco ainda. Mas tem gente numa situação pior que você ainda tá boa nessa situação, porque você ainda tá no segundo, ainda tem um tempinho, um ano. Tá bom, muito obrigada. Laura, a Laura quer te dar uma dica, gente. É muito legal esse ambiente que as pessoas se ajudam. Na TSA, no SSP também é assim. Os alunos ajudam os próprios alunos. Eu acho isso essencial. Pode mandar, Laura, o podcast. Olha, um podcast legal. Séries no YouTube também que falam sobre debates. Tem muito vídeo sobre debates em inglês. Então, é só, tipo, você une as duas coisas que você gosta.
Então, basicamente, juntar as duas coisas que você gosta. Se você gosta de matemática e de inglês, junta matemática e inglês. Pronto. Quem mais tem alguma dúvida? Alguém que não perguntou. Edu, eu só vou deixar o espaço para quem não perguntou ainda, para depois a gente finalizar com a sua dúvida. Mas alguém que ainda não perguntou. Nicolas, Raíssa. Quem ainda não perguntou, é tímido, assim, se for tímido, pode mandar no chat, não tem problema, não precisa falar no microfone. Tá bom? O objetivo aqui é todo mundo sair satisfeito, que aprendeu alguma coisa com a aula de hoje, né? Com essa sessão Tira Dúvidas. E fiquem até o final que a gente vai tirar uma foto com as carinhas de todo mundo. E depois a gente vai entrar em contato com vocês para, inclusive, disponibilizar o e-book que a gente vai dar para todo mundo que participou da Masterclass. Então, a gente precisa da fotinho de vocês para a gente saber para quem a gente vai mandar o e-book no Instagram, tá, gente? Então, fiquem até o final para receber o e-book. E, basicamente, ninguém mais tem dúvida de quem não perguntou ainda. Então, vamos à dúvida da Edu. Pode falar. Então, na parte de escrever sobre extracurriculares, o que você dá de dica para escrever bem, para transformar o seu negocinho michurunca em um negócio bom? Nossa, isso daí realmente. A minha principal dica, nossa, uma dica muito boa. É a dica que, assim, a partir do momento que eu comecei a usar, as minhas essays foram para outro nível. É tipo, literalmente, eu fico animada quando eu falo disso, que é a dica, sabe? Anota na sua testa essa dica, gente. Fazer metáforas, tá bom? Nossa, essa dica é muito boa. Essa dica não tá em qualquer lugar, é só na TSA. Nós temos um módulo chamado Golden Essay, que a gente vai falar depois, a gente vai gravar aulas desse módulo. Inclusive, assim que eu sair daqui, eu vou estudar mais sobre essays nos cursos americanos que eu tenho de essay, para eu aprender mais sobre essas essays. Porque eu já sei bastante coisa, eu li um livro sobre essays maravilhoso, mas, assim, é um conteúdo que é muito inacessível, tem muita palavra difícil em inglês. Aí, basicamente, eu ainda estou pegando as dicas, digerindo, fazendo meus próprios métodos, mas a principal dica é fazer metáfora. Melhor dica do mundo para fazer essays. Então, basicamente, é isso. Fazer metáforas. Agora, como você vai fazer depende da sua essay. Mas quem tem dúvida? Do TSA e SSP abrem mentes. É realmente algo transformador. Assim, fazer metáforas pá. Você tá explodindo aqui, no SSP você vai explodir em dobro, porque lá tem aulas sobre... a gente vai colocar no SSP, na TSA, aulas sobre essays em si. Vai ter módulo de essay, como escrever essay, como trabalhar nas suas essays, tudo mais. Mas quem tem dúvida? Dúvidas? Então, gente, por favor, abram as câmeras. Então, o que vai acontecer? O SSP, enquanto isso, vão abrindo as câmeras, enquanto eu vou respondendo a Laura. Basicamente, o SSP, ele vai ser do 0 ao avançado. Porém, o SSP não tem a correção de essays. Então, a correção de essays está na TSA. Mas acontece que a TSA, a gente teve mais de 200 inscritos na última temporada. Foi muita gente que a gente não estava esperando. Então, como a TSA é um processo seletivo, a gente vai dar passe VIP dos alunos do SSP para a TSA. Só que a TSA, ela tem correção de essays, que é uma coisa que realmente não tem em programas de application, mas o SSP vai ter uma coisa que é o que eu estou fazendo com vocês, que seria um plantão de dúvidas. E a TSA não vai ter o plantão de dúvidas, porque a TSA, ela já tem aulas ao vivo. Então, assim, como ela tem aulas ao vivo, no final da aula, às vezes, uma pessoa pergunta uma coisa ou outra. Então, os plantões de dúvida estão no SSP, junto com os módulos. O SSP, ele vai explicar do básico ao avançado. A TSA, a gente vai fazer com que ela seja mais avançada, porque na TSA a gente já vai ter correção de essay. A TSA é para quem já está aplicando, sabe? Já está ali.
Então, é correção de essay, a gente vai fazer a comunidade no WhatsApp e tudo mais. Então, assim, seria essa diferença. O SSP é o início, é por onde você vai entrar. E a TSA é um programa, o SSP você faz, e assim, você é aluno do SSP, mas você fica, né, o tempo do SSP, e a TSA você pode ir sempre renovando, porque a TSA sempre vai ter novos conteúdos, sempre vai ter novas correções, certo? Então, essa seria, assim, a diferença entre a TSA e o SSP. Mas, a grosso modo, tem aulas que vai ter em um, não vai ter em outro, né? Não é também, se fosse para criar um programa idêntico, a gente não teria criado, né? Também tem isso. Mas eu vou conversar com a equipe e a gente possa fazer talvez um desconto aí, vamos dizer, 80, 70% de desconto para todos os alunos da TSA no SSP. Não tenho certeza, tá? Mas só talvez seja uma possibilidade, porque o objetivo é entrar no SSP e depois ir para a TSA, justamente porque a TSA está sendo muito concorrida, porque é um processo seletivo. Então, gente, agora eu vou tirar a foto aqui, tá bom? Quem não ligou, por favor, ligue, porque eu vou tirar print. Então, assim, eu vou precisar saber quem esteve para a gente mandar depois o e-book, né? Que, como a gente falou no Instagram, todo mundo que esteve presente vai ganhar um e-book sobre Summer Programs. Então, basicamente. E quem não ligou a câmera, tudo bem, mas assim, se puder ligar, ligue. Eu vou tirar um print da tela também. Sorriam. E agora, aqui. Mais uma. Então, gente, foi isso. Muito feliz em ver vocês. Agora, mandem, por favor, mandem uma mensagem escrevendo, falando que vocês estiveram na reunião hoje, estiveram na Masterclass. Só digita Masterclass. Aliás, digita Masterclass na nossa DM do Instagram, para que a gente saiba que vocês vieram na aula e a gente entregue para vocês o e-book, tá bom? Então, basicamente, só digita lá para a gente saber que vocês estiveram presentes e entregar o e-book, e é isso. Muito obrigada pela presença, viu, gente? E Queria tchau, tchau. agradecer. Tchau. Até. Tchau, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Olá.
Hum, 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 hum.
Oi, Tânia. Porque 9h30, no horário que eu não tinha. Ela que você fez, não tinha, eu não consegui falar com ela. Então é com quem? É lá mesmo, que é a galeria,